Como foi seu encontro com Jesus? Como que você ouviu Jesus? Como que a sua vida pregressa antes de Jesus e de onde ele te tirou? Boa. Uma pergunta longa, né? Mas... Não, bom demais, bom demais. É legal que eu tenho dois antes, né? Tenho antes de Jesus, mas não tenho um antes da igreja, assim. Eu sempre fui um cara da igreja. Meus pais eram católicos. E até os 10 anos eu fui um católico criança ali, né? Mas meus pais muito assíduos. Não era aquele católico que falava que ia na igreja, não. Era aquele católico mesmo que ia e era líder e tal, e frequentava. E eu vivi até os 10 lá. E aí eu fiz minha primeira comunhão na igreja católica. Na semana seguinte eu visitei a presbiteriana na época. Que legal. E, cara, eu fui pra área das crianças lá. E quando eu voltei, minha mãe já tava passando por um processo de transformação. E aí, quando eu voltei das crianças, eu olhei pra minha mãe e falei... mãe, a gente tem que ser católico mesmo? E aí a minha mãe falou, não e tal, e ali foi o caminho que a gente trilhou. Na época era 2 horas de distância da minha casa à igreja, e a gente ia pra lá, a gente ficou nessa pegada durante 2 anos. E até que a gente foi pra uma igreja na nossa cidade mesmo. E aí eu fiquei dos 10 aos 16, crente, indo na igreja... frequentador de igreja assíduo, rato de igreja, meu irmão. E acho que é por isso que eu sou apaixonado por igreja, sabe? Porque eu vivi esse período mesmo intenso de estar ali segunda, terça, quinta, sexta e domingo de manhã, domingo de noite, cara, era loucura. Então, e é bom, né, cara? É bom, muito bom. É bom. Ainda mais na adolescência, cara. Se tem um lugar que você tem que estar, não, acho que na vida inteira, né? Mas assim, na adolescência é importante para o adolescente estar ali, porque tem tanta proposta, né? Tanta oferta. E aí eu vivi esse momento ali, onde eu não conhecia Jesus, mas eu tava na igreja. Isso é louco, né? E aí com 16 anos, eu conheci Jesus de verdade, irmão. Eu comecei a frequentar alguns eventos fora da minha cidade. A gente começou a ter uma nova liderança na adolescência que levou a gente para alguns eventos, para alguns lugares. E nesse momento eu apaixonei por Jesus de verdade. Então tem aí 11 anos que eu sou completamente apaixonado por Jesus, quase 12. Que eu vivo com Jesus... assim, de verdade. Então, eu tive esse período de estar na igreja, mas não ser apaixonado, sabe? Não viver ali algo com Jesus de verdade. Mas tem 11 anos que eu vivo um processo de transformação, sabe? Um processo de busca intensa, de santificação mesmo, assim, sabe? De virar outra pessoa, de viver com Jesus como amigo, que eu acho que a gente vai acabar falando muito disso aqui, porque... cara, hoje em dia ficou bonitinho, né? A minha esposa até postou um vídeo esses dias falando sobre... hype falar ser de Deus, né? Ser de Deus é hype. Eu vi, cara, ela tá numa linguagem profética, né? As mensagens dela só... tá acelerado. E ela falando sobre, cara, ser de Deus é hype e tudo mais. E, infelizmente, a gente tá nessa vibe, né? De que ser Jesus é hype. Mas as pessoas não estão vivendo relacionamento, sabe? Porque quando você vive um relacionamento com Jesus, você tem que sair transformado. Então, eu tenho me transformado nos últimos... 12 anos aí nessa vida com Jesus quente. Puxa, animal, mano. Nisso que você falou, o que você acha para nossa geração, né? A gente é mais ou menos da mesma geração, eu imagino. É que eu rodei um pouco de pneu murcho, mas... o que você acredita que seja a maior distração para que eles não sejam amigos de Deus? Porque, assim, na Bíblia a gente vai olhar que a principal coisa que um profeta é amigo de Deus. Porque Abraão não profetizou, não fez nada, mas é considerado um profeta porque foi chamado amigo de Deus. Então, assim, o que falta para essa geração realmente entrar nesse ponto de ser amigo de Deus? Na sua opinião. Vou trazer um pouco da conversa pro meu lado, né? Que é o que eu... Sim. Que é o meu chamado, assim, né? Cara, eu diria o dinheiro, assim. Eu diria o dinheiro, porque o dinheiro motiva muitas das ações, né? A gente pode falar de poder, pode falar de várias coisas que motivam, mas eu vou falar do dinheiro porque as pessoas vivem uma busca intensa sobre dinheiro todos os dias, cara. E ela escolhe a profissão dela pelo dinheiro, ela escolhe a esposa, o marido pelo dinheiro, escolhe as decisões mais importantes da vida delas, elas colocam no dinheiro. Cara, eu vou trabalhar com o que dá mais dinheiro, eu não vou trabalhar com o que Deus me chamou pra fazer. Sabe? Então, assim, eu acho que a distração maior para viver um chamado, um relacionamento com Deus é a busca por dinheiro. Então, por que você não tem tempo para fazer devocional? Porra, não tenho tempo para fazer devocional porque eu tô trabalhando. Eu não tenho tempo pra... E por que você tá trabalhando? Por causa do dinheiro. Eu não tenho tempo para ter tempo com Jesus porque, cara, eu tenho que fazer sei lá, eu tenho que levar alguém, eu tenho que fazer alguma coisa. Cara, geralmente isso tudo tá baseado em uma busca incessante por dinheiro, que seja por dinheiro mínimo, tá? Por dinheiro de pagar as contas, de sobrevivência. Então, assim, a minha guerra é contra isso. Minha guerra é contra essa adoração ao dinheiro, essa busca, o amor ao dinheiro, exatamente. Essa busca incessante onde a pessoa vive a vida
pra se dedicar ao dinheiro. Cara, isso pra mim eu acho que é a maior distração que afasta as pessoas de Deus. Animal. Cara, eu sempre falei isso e a gente... Dentro da igreja mesmo, a gente se criou-se uma cultura que parece que, assim, tem amor ao dinheiro quem tem dinheiro. Mas isso não é uma verdade. Não mesmo. A gente fica muito claro isso quando você vai num restaurante com amigos e vocês brigam por causa da conta. Porque um pegou um suco a mais do que os outros não pegaram. Então, assim, eu vejo, mano, infelizmente, várias pessoas acham que estão adorando a Deus, mas na verdade estão adorando a Dagon, velho. Os dois limites, né? Tipo, sim. Os dois opostos. O cara que tem muito dinheiro e ele toma uma decisão por dinheiro. Porque assim, se eu vou também num restaurante só porque é o restaurante mais caro, eu tô tomando uma decisão pelo dinheiro, sabe? Isso é verdade. Assim, se eu só frequento lugares assim porque aqui é onde me dá, eu tô tomando decisão pelo dinheiro. Nesse caso, por ter. Mas se você vai no restaurante também e só escolhe o que você consegue pagar e que você só vai naquele restaurante porque é aquilo ali que dá e que o dinheiro te permite comprar, cara, você tá sendo escravo do dinheiro. Assim, na verdade, a classe mais simples, mais pobre mesmo, financeiramente falando, na minha visão, são os que mais adoram o dinheiro, mano. E isso é punk de pensar. Porque, fala assim, mais isso daí, agora eu gostei. Isso é louco, mano. Porque assim, cara, essas pessoas trabalham o dia inteiro e pensam o dia inteiro no que podem fazer para ter mais dinheiro, para fazer com mais dinheiro. Cara, eu sei porque eu vivi essa vida, irmão. Eu sei porque eu sou esse cara. Eu sou esse cara que saiu desse lugar de buscar. Eu lembro que com 11 anos, mano, com 12 anos, na verdade, comecei a jogar futebol. E eu só falava uma coisa assim, ó. Eu vou jogar futebol porque eu quero ganhar 200 mil reais um mês só e pagar as contas do meu pai. Mano, que motivação é essa, irmão? É dinheiro, pô. Se você pegar a galera que tá lá na simplicidade, mano, esses caras estão fazendo o quê? Mano, é dinheiro. Você senta numa mesa. Estou falando da minha casa, tá? Na minha casa era pra falar de grana, de dinheiro. Tipo assim, quem tem menos dinheiro é o mais legal, mano. Entendeu? Tipo assim, a gente disputava quem tinha menos dinheiro. Ah, não, porque isso aqui é coisa de rico. Isso aqui é... Mano, é só dinheiro, mano. Eu vou na casa, às vezes, de familiares meus que ainda passam por uma situação que não tiveram essa transformação de mente. Mano, o papo é dinheiro. Tipo assim, não tem dinheiro. Isso aqui é coisa de rico. Isso aqui é o quê? Caraca. Sempre, é verdade. Mano, e eu fico, tipo, no meu dia a dia, eu falo de ideia, eu falo de pessoas, eu falo de crescimento, de projeto, do que Deus tá fazendo. E sabe, não é mais dinheiro. E não é porque eu tenho, mano. É porque eu aprendi isso lá atrás. Sim. Sabe, tipo, lá atrás eu destravei isso quando eu tava quebrado, irmão. Comecei a perceber, caraca, eu já tenho tudo que eu preciso. A gente pode falar mais sobre essa transformação mental, mas assim, cara, a maioria da galera que tá precisando de grana, eles não conseguem ouvir o que Deus tá falando, porque eles têm que cuidar ali cara, preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer tal coisa. E aí você fecha os olhos, mano. E aí você fica tomado. Então, o cara que precisa do dinheiro ali, do mínimo pra sobreviver, ele acaba falando muito mais de dinheiro, mano. Ele não vai tirar uma folga por causa da família dele, ele vai tirar uma folga, ele vai pensar o seguinte, cara, como é que eu vou fazer pra conseguir mais dinheiro dessa folga? O cara vende a folga, irmão. Você tem noção do que é vender a folga, mano? Tipo assim, você já não tem tempo com a sua família. Aí a sua família, aí você vai vender o tempo que você teria com a sua família, que é o pouquinho que você teria ali de bônus, por causa de dinheiro, mano. Sabe, tipo assim, é sempre grana e fala de grana e toma uma decisão por causa de grana. Cara, essa é a minha guerra, irmão. Sabe por quê? Porque se você pegar na Bíblia, mano, as pessoas dentro da Bíblia que ganharam dinheiro, que prosperaram, mano, Deus vai falar sobre receber e não sobre conquistar. Se você pegar a parábola dos talentos, mano, eles receberam 5, 2 e 1. Ninguém conquistou nada. Eram 3 servos, cada um ganhou 5, 2 e 1. E quando ele volta e eles multiplicam, eles não ficam com o que eles conquistaram. Sim, eles entregam. E o que acontece com o que eles entregam? Eles recebem terras pra cuidar. Mano, é tudo sobre receber, mano. A Bíblia não diz assim, ó, se você for fiel no pouco, você vai conquistar o muito. Não tá escrito isso, mano. Tá escrito, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, mano. Uau. Mano, é sobre receber, não é sobre conquistar. E a maior parte da população tá lutando o dia inteiro pra conquistar, mano. Eu quero ter, eu quero fazer, eu quero conquistar, eu quero dar isso aqui pra minha família, eu quero ganhar dinheiro pra fazer essa viagem, eu quero... Cara, calma, mano. Sabe, busca o que é o certo.